Bem, vamos aqui na próxima questão. Em um dos dias de pescaria, Pedro levou iscas naturais e artificiais e, para decidir qual delas utilizaria em uma determinada vara de pescar, resolveu lançar o seu dado. Aquele dado da questão anterior lá que não era um dado honesto, né? Que a probabilidade de ocorrer número par, a gente calculou lá, era 3/5 e a probabilidade de ocorrer número ímpar era 2/5, né? Se der um número par, ele usa a isca artificial. Se der um número ímpar, ele usa natural. Pela sua experiência de matemático e pescador, ele sabe que, se usar a isca artificial, a probabilidade de pescar um peixe é de 30%. Se usar uma isca natural, a probabilidade de pescar um peixe é de 40%. Você vê que tem duas coisas que acontecem sucessivamente, né? Primeiro, ele joga o dado e, dependendo do que acontecer, ele escolhe, né, se vai usar isca artificial ou natural. Depois é que, uma vez escolhido o tipo de isca, ele vai saber qual é a probabilidade dele pescar ou não o peixe. Então, uma coisa que me parece adequada aqui para responder as perguntas é a gente montar uma árvore de probabilidades, né? Então, aqui, ó, árvore de probabilidades, tá? Primeiro ele vai decidir se é uma isca artificial ou natural. Depois ele vai ver se ele vai pescar ou não, tá? Como é que é o esquema mesmo aqui, ó? Ele, se sair número par, ele usa a isca artificial. Qual era a probabilidade de dar um número par no dado dele? 3/5. Então, por isso que eu botei aqui nesse primeiro ramo aqui da árvore, 3/5. Tá? Se sair um número ímpar, ele usa uma isca natural. Tá? Então, 2/5 é a probabilidade de ocorrer um número ímpar. Agora, se ele usar a isca artificial, a probabilidade dele pescar é 30%. Tá? Então, botei aqui, ó, 30%, na sua forma simplificada, 3/10. Logo, a probabilidade dele não pescar, 70%. Botei aqui. Se ele usar isca natural, a probabilidade de pescar é de 40%. Então, botei aqui, ó. Se for isca natural, probabilidade de pescar 40% na sua forma simplificada, 4/10. Logo, a probabilidade dele não pescar, 60%, 6/10. Agora, vamos às perguntas. E aí você vai ver que a gente vai seguir essa árvore de probabilidades para poder responder as perguntas que foram feitas. Tá bom? Então, a primeira pergunta foi a seguinte: qual a probabilidade de Pedro escolher uma isca natural e pescar um peixe? Então, vamos seguir a árvore. Isca natural, pescar. Tá? 2/5 vezes 4/10. Tá? Então, vamos lá. 2/5 vezes 4/10. Tá? Isso aí, se você fizer as contas, vai dar 8/50. E se você dividir o 8 pelo 50, aqui, ó, 8 dividido pelo 50 vai dar 0,16 ou 16%. Tá? Letra B. Vamos lá na letra B. Qual a probabilidade de Pedro pescar um peixe? Tá? Bom, vamos ver aqui quais são os ramos da árvore que ele tem que seguir. Para ele pescar, ele pode escolher uma isca artificial e pescar, ou ele pode escolher uma isca natural e pescar. Então, seguindo aqui esse ramo da árvore, vai ficar 3/5 vezes 3/10. Tá? 3/5 vezes 3/10. Tá? E seguindo esse ramo aqui debaixo da árvore, ó, escolher isca natural e pescar, 2/5 vezes 4/10. 2/5 vezes 4/10. Tá? Então, bora fazer as continhas aí. Isso aqui vai dar 9/50 mais 8/50. Isso aqui vai dar 17/50. 17 dividido por 50,
Vamos fazer a conta aqui, ó. 17 dividido por 50 vai dar 0,34 ou 34%. 0,34 ou 34%. Vamos na letra C. Letra C. Se pescou um peixe, se Pedro pescou um peixe, então, ó, é uma probabilidade condicional, né, moçada? Eu sei que ele pescou o peixe. Então, eu quero saber qual é a probabilidade dele ter usado uma isca natural, tá? Então, eu vou usar aquela fórmula da probabilidade condicional lá que a gente viu anteriormente, ó. Essa fórmula da probabilidade condicional aqui, tá? Então, vamos lá. Eu sei que ele pescou o peixe, então eu vou calcular a probabilidade dele ter pescado um peixe, tá? Então, isso vai me dar o termo que vai aparecer na parte de baixo ali da fórmula da probabilidade condicional, tá? Então, probabilidade de ter pescado um peixe. Tá? Bom, a probabilidade dele ter pescado um peixe é a resposta da letra B. Tá? Essa conta a gente já fez. Eu vou só copiar. Tá? Vou pegar aqui esse 17 sobre 50. É a resposta da letra B. Tá? Agora, eu sei que ele pescou um peixe, né? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de ele ter usado uma isca natural, né? Então, ele tem que ter usado a isca natural e pescado o peixe, né? Então, aqui eu vou ver aqui, ó, probabilidade de ter escolhido isca natural e ter pescado o peixe. Vamos ver que ramo da árvore a gente vai seguir, tá? Tem que ser isca natural e ter pescado o peixe. 2/5 vezes 4/10. Tá? É a resposta da letra A, não é isso? A letra A era justamente isso, ó. Dele ter usado isca natural e pescado peixe. Perfeito. Vou só copiar aqui, ó. Então, fórmula da probabilidade condicional é só pegar essa fração, 8 sobre 50, e dividir por essa fração aqui. Tá? 17 sobre 50. Então, aqui vai ficar, ó, 8 sobre 50 dividido pelo 17 sobre 50. Então, se você multiplicar o de cima pelo inverso da de baixo, vai ficar 8 sobre 17. Vamos fazer essa conta aqui. Tá? Isso aqui vai ficar, ó, 8 dividido por 17. Isso vai dar aproximadamente 0,47 ou aproximadamente 47%. Bom? Então, mais uma vez, a árvore de probabilidade foi um recurso interessante para ajudar a gente a resolver o problema, tá? Bem, de certa forma, uma coisa que a gente tem feito aí nessas últimas questões foi fazer multiplicações de probabilidade, né? Então, aqui vale a gente fazer essa revisão, tá? Essa é a fórmula da probabilidade condicional, né? A probabilidade do evento A ocorrer, dado que B ocorreu, é P de A interseção B sobre P de B. Tá? Essa fórmula me permite descobrir qual é a probabilidade da interseção entre A e B ocorrer. Bem simples, né? A probabilidade de A interseção B ocorrer é simplesmente pegar esse cara que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, né? Vai ser a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B ocorrer. Tá? E aí, essa fórmula, ela assume uma forma interessante quando a gente tem eventos independentes. O que são eventos independentes? Tá? É que o fato de um ocorrer não muda a probabilidade do outro ocorrer. Em outras palavras, se A e B são eventos independentes, se A e B
são eventos independentes, então a probabilidade do A ocorrer, dado que o B ocorreu, tá, é a probabilidade de A ocorrer. Tá? O fato do B ter ocorrido não interfere na probabilidade do A ocorrer. E aí, nesse caso, tá, a nossa fórmula vai assumir essa forma aqui. Ó. A probabilidade da interseção dos eventos A e B vai ser P de A vezes P de B. Tá? Então, isso é interessante porque a gente vê em que situações eu vou poder multiplicar probabilidades, né? Eu quero calcular a probabilidade de A e B ocorrer. Tá? Então, em várias situações a gente viu que a gente fez efetivamente isso, né? E a gente multiplicou essas probabilidades, né? Então, nas próximas questões, essa ideia vai aparecer bastante. Vamos à leitura da próxima questão, que é a questão número 15. Vamos lá na questão número 15. Certa vez, Pedro pescou 10 peixes, dos quais 3 tinham tamanho inferior ao permitido pela lei. Ele foi abordado por um fiscal que, dentre os 10 peixes, resolveu inspecionar apenas 2, escolhendo-os aleatoriamente. Qual a probabilidade de Pedro não ser flagrado infringindo a lei? Então, o que eu quero aqui é justamente fazer o seguinte. O fiscal vai sortear um peixe, o primeiro peixe não pode estar fora da lei. Então, dos 10 peixes, 3 têm o tamanho fora da lei, então 7 têm o tamanho correto. Né? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de que no primeiro sorteio o peixe tenha o tamanho certo. Tá? Então, 7 em 10 é essa probabilidade. Só que eu também quero que o peixe tenha tamanho certo no segundo sorteio. Tá? Então, no segundo sorteio, vão sobrar 9 peixes, dos quais 6 têm o tamanho certo. Tá? Então, o que eu quero fazer é isso aqui. Ó. Eu tenho que calcular a probabilidade de sortear peixe do tamanho certo na primeira retirada e peixe de tamanho certo na segunda retirada. Peixe de tamanho certo na primeira retirada, 7 sobre 10. Peixe de tamanho certo na segunda retirada, 6 sobre 9. Tá? Multiplicando isso, 42 sobre 90. Tá? Se você fizer essa, dá para simplificar, né? Isso aqui vai dar 7 sobre 15. Tá? Vamos lá na questão 16 agora. Na questão 16, a gente precisa lembrar da lei binomial da probabilidade. Tá? Então, já a gente lê aí o enunciado da questão, mas é um bom momento para a gente lembrar da lei binomial da probabilidade. O que a lei binomial da probabilidade diz? Eu vou repetir um experimento aleatório N vezes. Tá? Em iguais condições, tá? E de modo que essas repetições sejam independentes. E eu quero que o evento aconteça exatamente K vezes. Tá? Então, consequentemente, ele não vai acontecer N menos K vezes. Tá? Então, eu quero saber qual é a probabilidade desse evento acontecer exatamente K vezes. A fórmula que a gente apresentou em sala de aula foi justamente essa daqui. Ó. Foi essa daqui. Ó. A probabilidade do evento A acontecer elevada a K, que eu quero que ele aconteça K vezes. A probabilidade do evento complementar acontecer, tá? Que é justamente a probabilidade do evento A não acontecer, né? É 1 menos a probabilidade desse evento acontecer, né? Tá? Vou colocar desse jeito aqui para ficar melhor. É 1 menos a probabilidade desse evento A ocorrer, tá? Elevado a N menos K. Tá? E a gente viu
que aqui na frente disso tem um número binomial que aparece ali multiplicando. No exemplo vai ficar claro por que tem esse número binomial ali multiplicando, tá? De N sobre K. Perfeito? Então, essa é a lei binomial da probabilidade, tá? Eu repito um experimento aleatório N vezes e eu quero calcular a probabilidade de um evento acontecer exatamente K vezes, tá? Isso é calculado por meio dessa fórmula, mas eu não vou usar a fórmula não, eu vou mostrar para você um outro caminho para você compreender aí essa ideia. Tá? Então vamos à leitura da questão. Tá? Denomina-se linha de retenção a uma marca transversal de cor branca pintada no asfalto. Ela indica o limite máximo onde o condutor deve imobilizar o veículo quando o semáforo está vermelho. Se um semáforo indicar cor verde, quando um veículo cruza a linha de retenção, então dizemos que o sinal está aberto para o veículo. Um professor de matemática, ao conduzir seu veículo pela esplanada dos ministérios em direção ao colégio militar, passa por 5 semáforos. Ele observou que a probabilidade de um desses semáforos estar aberto é de 1/5. Então, deixa eu anotar logo essa informação. Ele diz que, eu vou chamar assim, ó, P de A, tá? É a probabilidade do semáforo estar aberto. Tá? É 1/5. Isso aqui, ó, probabilidade do semáforo estar aberto. Probabilidade do semáforo estar aberto. Bom, consequentemente, qual é a probabilidade dele estar fechado? Que eu vou chamar P de F. P de F é a probabilidade dele estar fechado. Bom, é o que é 1 menos a probabilidade dele estar aberto. É o que falta para completar 100%, né? Isso é 4/5. Isso aqui é a probabilidade do semáforo estar fechado. Probabilidade do semáforo estar fechado. Perfeito. Agora, o que diz a letra A? Qual é a probabilidade do professor encontrar todos os semáforos fechados? São quantos mesmo? Ó, ele passa por 5 semáforos. Tá? Então, o que tem que acontecer? Tá? Eu tenho que encontrar a sequência que tem que acontecer, é essa daqui, ó. Fechado, 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 fechado. Então, ou seja, eu quero calcular a probabilidade do primeiro estar fechado, e o segundo estar fechado, e o terceiro estar fechado, e o quarto estar fechado, e o quinto estar fechado. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade do primeiro estar fechado? 4/5. Qual é a probabilidade do segundo estar fechado? 4/5. Probabilidade do terceiro estar fechado? 4/5. Probabilidade do quarto estar fechado? 4/5. Probabilidade do quinto estar fechado? 4/5. Tá? Então, isso aí, se você multiplicar, vai ser 1024 dividido por 3.125. Perfeito? Então, multiplicação de probabilidades, nenhum mistério aí na solução dessa questão. Tá bom? Agora vamos ver a letra B. Vamos ver aí a letra B. Eis o que diz a questão. Qual a probabilidade do professor encontrar exatamente um semáforo aberto? Aí agora vai entrar a lei binomial da probabilidade, porque tem que ter um aberto, logo tem que ter 4 fechados. E isso tem que acontecer em qualquer ordem, tá? Isso justifica justamente aquele número binomial que apareceu multiplicando lá na frente. Vou explicar por quê. Vamos lá. Tem que ter um aberto e 4 fechados. Qual é a probabilidade do primeiro estar aberto? Bom, 1/5. 1/5. Qual é a probabilidade do segundo estar fechado? 4/5. Qual é a probabilidade do terceiro estar fechado? 4/5. Qual é a probabilidade do quarto estar fechado? 4/5. Qual é a probabilidade do quinto estar fechado? 4/5.
Só que isso tem que acontecer em qualquer ordem. Tá? Ou seja, essa sequência de 5 símbolos, dos quais 4 se repetem, eu posso permutar livremente. Tá? Então, eu vou permutar 5 símbolos, dos quais 4 se repetem. A permutação com elementos repetidos. Né? Aí, usando a fórmula da permutação com elementos repetidos, vamos fazer as contas ali. Tá? O 4 elevado à quarta potência vai dar 256. Tá? O 5 elevado à quinta potência vai dar o 3.125. E aqui, essa permutação de 5 coisas com 4 coisas se repetindo vai ser 5 fatorial sobre 4 fatorial. Tá? Deixo aí a simplificação para vocês. Tá bom? Vamos lá na letra C. Tá? Essa permutação aqui de 5 elementos com 4 repetições, tá? É um número binomial. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o número binomial de 5 sobre 1. Tá? Se você pegar um número binomial de 5 sobre 1, vai dar a mesma coisa que isso. Tá? Que essa expressão aqui. Né? Vamos na letra C. Qual é a probabilidade do professor encontrar pelo menos um dos semáforos abertos? Tá? Bom, cuidado com essa historinha aqui do pelo menos, tá, moçada? Pelo menos um dos semáforos abertos, tá? O que vai acontecer? Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Você teria que dividir em todos esses casos. Ou então, qual é a probabilidade de encontrar pelo menos um aberto? Isso é o evento complementar de estarem todos fechados. Tá? Então, a probabilidade de encontrar pelo menos um aberto é 1 menos a probabilidade de estarem todos fechados. Isso eu já fiz, é a resposta da letra A. Né? Então, na letra C, isso é 1 menos a probabilidade de estarem todos fechados, que é o 1024 sobre 3.125. Tá? Então, eu fiz as contas aqui para vocês, isso aí vai dar 2.101 sobre 3.125. Tá? Letra D. Qual a probabilidade de o professor encontrar mais semáforos abertos do que semáforos fechados? Tá? Bom, mais abertos do que fechados não tem jeito, eu vou ter que dividir nos casos. Né? Então, quais são os casos em que tem mais abertos do que fechados? Pode ser assim, ó, todos abertos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Pode ser 4 abertos e 1 fechado. Pode ser 3 abertos e 2 fechados. E acabou aí. Tá? Porque 2 abertos e 3 fechados não tem mais abertos do que fechados. Né? Então, vamos lá. Probabilidade de todos estarem abertos. Tá? É a probabilidade do primeiro estar aberto, 1/5, vezes o segundo aberto, 1/5, vezes, e aí vai, né? Aí vai, 1/5, vezes 1/5, vezes 1/5. Isso aí vai dar 1 sobre 3.125. Beleza. Agora, 4 abertos e 1 fechado. Tá? Lei binomial da probabilidade. Aliás, eu já fiz essa conta aqui, né? Foi essa a resposta da letra B, né? Não, a resposta da letra B foi 1 aberto e 4 fechados. Agora eu quero 4 abertos e 1 fechado. Né? Então, vamos lá. Primeiro aberto, 1/5. 1/5. Segundo aberto, 1/5. Terceiro aberto, 1/5. Quarto aberto,
1 quinto. Quinto fechado, 4 quintos. Se isso tem que acontecer em qualquer ordem, eu vou multiplicar pela permutação de 5 coisas, das quais 4 se repetem. Tá? Então, isso vai dar 4 sobre 3.125 vezes 5 fatorial sobre 4 fatorial. Deixo aí a simplificação para vocês. Bom? E o terceiro caso, 3 abertos e 2 fechados. 3 abertos e 2 fechados vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Primeiro aberto, 1 quinto. Um quinto. Segundo aberto, 1 quinto. Terceiro aberto, 1 quinto. Quarto fechado, 4 quintos. Quinto fechado, 4 quintos. Isso em qualquer ordem. Então, eu vou permutar 5 coisas, das quais, aí vão ver as repetições, eu tenho 3 A's e 2 F's. Né? Então, isso vai ficar 16 sobre 3.125 vezes fórmula da permutação com elementos repetidos. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Tá bom? Então, as contas ficam como exercício aí para vocês. E depois é só você somar esses resultados que você vai ter aí fechada a questão. Perfeito? Finalizando então a lista, vamos lá na questão 17. Tá? O dono de um posto de gasolina, situado às margens de uma rodovia, percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu posto ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/4. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. Qual a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas? Então, a incógnita aí do problema é a quantidade de placas que serão instaladas. O que ele disse é que quando um motorista passa por uma placa, a probabilidade dele perceber a placa é 1/4. Então, vamos colocar essa informação aqui. Tá? Então, a probabilidade de alguém perceber a placa, 1/4. Consequentemente, qual é a probabilidade de uma pessoa não perceber? A placa é 3/4. Perfeito? Então, após a instalação de N placas, como é que eu calculo a probabilidade? Aqui, ó. Porque ele diz que ele quer a probabilidade dele perceber pelo menos uma placa. Tá? Probabilidade dele perceber pelo menos uma placa é 1 menos a probabilidade dele não perceber qualquer uma delas. Tá? Então, a probabilidade. Vamos lá. A probabilidade de perceber pelo menos uma placa é 1 menos a probabilidade dele não ter percebido nenhuma. Tá? Então, com N placas, qual é a probabilidade dele não ter percebido nenhuma?
É só pegar o 3 quartos elevado a n. Tá? 3 quartos elevado a n é a probabilidade dele não ter percebido qualquer uma delas. Tá? Vou anotar até aqui. Ó. Qual é a probabilidade dele não perceber qualquer uma das n placas. Qualquer uma das n placas. É o 3 quartos elevado à quarta potência. A enésima potência. 3 quartos elevado à enésima potência. Tá? E por isso que a probabilidade dele perceber pelo menos uma placa é 1 menos a probabilidade dele não perceber nenhuma. E ele diz que o n tem que ser tal que essa probabilidade seja maior que 99 sobre 100. Tá? Então, eu quero que essa probabilidade seja maior que 99 sobre 100. E eu quero saber qual é justamente a quantidade mínima de novas placas a serem instaladas. Tá? Então, eu tenho que resolver essa inequação e descobrir o menor valor possível para o n. Tá bom? Então, vamos à resolução dessa inequação. Tá? Então, eu vou começar justamente subtraindo um dos dois lados. Então, vai ficar assim. Eu vou subtrair um dos dois lados. E aí, o 99 sobre 100 menos 1 vai dar menos 1 sobre 100. Eu vou colocar o resultado aqui. Menos 1 sobre 100. Pronto. Tá? Eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Eu vou multiplicar por menos 1. E aí não esquece que numa inequação, quando você faz isso, você inverte o sentido da desigualdade. Tá bom? Bom, essa inequação não é tão simples de se resolver usando só as propriedades das potências, né? Então, você pode ir por tentativa e erro, né? E substituindo valores aí de n, ou então você usar um recurso importante que você aprendeu lá no primeiro ano, que serve justamente para esse tipo de situação, que são os logaritmos, né? Então, eu posso calcular o logaritmo decimal dos dois membros dessa inequação e usar as propriedades dos logaritmos para a solução dessa questão, né? Posso colocar aqui, ó, log na base 10 do que está aqui à direita, tá? E log na base 10 do que está aqui à esquerda também. Tá? Posso colocar aqui à esquerda e à direita os logaritmos. Tá? Calcular aqui e usar as propriedades dos logaritmos para resolver essa inequação. Tá bom? Então, vamos lá. Propriedades dos logaritmos. Tá? Esse expoente pode ir lá para frente multiplicando, né? Então, ele sai daqui de cima e vai lá para frente multiplicando. Beleza. Aqui, eu tenho log na base 10 de 1 sobre 100. O 100 é 10 ao quadrado. Então, 1 sobre 100 é 10 elevado a menos 2. Tá? Aí também, usando propriedades aí, dos logaritmos, o que está ali à direita está bem simples, né? O log na base 10 de 10 elevado a menos 2 é menos 2. Tá? Agora eu preciso desse logaritmo de 3 quartos na base 10. O log de 3 quartos, vamos pedir para a calculadora aqui para ajudar a gente. Tá? A calculadora. Tá? 3 dividido por 4
vai dar 0,75. Logaritmo de 0,75 dá esse número gigante aí, tá bom? E aí, você vê que é um número negativo. Vou pegar aqui uma aproximação dele aqui. 0, vou pegar uma aproximação com 3 casas decimais, vai. Vai dar aproximadamente menos 0,125. Tá? Então, se eu vou colocar no lugar do log de 3/4, log na base 10 do 3/4. Perfeito? Então, esse camarada que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, lembrando que se eu multiplico ou divido por um número negativo, eu inverto o sentido da desigualdade, tá? Então, vou tirar esse camarada daqui, vou passar ele lá para o outro lado dividindo. E aí, vamos fazer essa conta, né? Quanto é que vai dar o 2 dividido por 0,125. Tá? Olha lá, vai dar n maior que 16. N maior que 16. Tá bom? Então, qualquer número de placas maior que 16 atende aí às condições do nosso problema. Perfeito? Então, fica resolvida aí a lista totalmente para vocês. Recomendamos também que vocês façam os exercícios do livro, né, que a gente vai colocar aí no pacote avaliativo, e estamos na torcida para todo mundo ir bem nessa prova, tá bom? Um abraço, moçada. Até logo.